Olá, minhas lindezas! Sejam bem-vindas, bem-vindo a mais um áudio do nosso grupo Sim. E hoje a gente vai dizer sim para a nossa criança interior. E primeiro eu quero começar a esclarecer o que é essa criança interior, né? Para quem não sabe, nunca trabalhou ou para quem não tem clareza, né? A nossa criança interior nada mais é do que a criança que a gente foi um dia e que ainda nos habita. Nós carregamos todas as memórias, tudo que a nossa criança viveu. E é muito importante a gente reconhecer isso, que nada do que a gente viveu foi perdido dentro da constelação sistêmica, né, da visão sistêmica. Aquele que vem antes dá e aquele que vem depois recebe. Então, se a gente olhar para essa lei sistêmica, né, a nossa criança, ela veio antes, então a gente tem muito a aprender com ela. Ela nos dá muitas informações e muitos aprendizados a nosso respeito e que a gente precisa estar consciente deles diariamente. E como que a gente sabe, percebe a nossa criança atuando? Geralmente a nossa criança, a gente consegue, né, perceber bem a nossa criança interna quando a gente, enquanto adultos, vivemos, né, situações em que a gente faz birra, por exemplo, mesmo enquanto adultos, situações em que a gente age com teimosia, situações em que a gente age por impulso, por exemplo, né? Nessas situações a gente percebe a ação da nossa criança interior. E como e por que é importante olhar para essa criança, né? Como, que foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Basta a gente se abrir para acolher e para saber que ela está aqui. Reconhecer que ela está aqui. Então esse é um como, né? Começa por esse reconhecimento. E por que é importante fazer isso? Porque geralmente a nossa criança interior, ela traz coisas que a gente precisa olhar e a gente precisa cuidar. Então muitos momentos na nossa vida, enquanto adultos, momentos de dificuldade, momentos em que a nossa criança interior, ela é acionada justamente para a gente poder olhar aquele conteúdo que ainda não foi resolvido. Então, um exemplo bem prático, por exemplo, se na infância a gente sofreu rejeição por algum familiar, se isso não foi resolvido, se isso não foi cuidado, isso se torna uma memória, um trauma instalado e pode aparecer enquanto adulto. Como, por exemplo, em situações que você vive rejeição no trabalho, por exemplo, você pode trazer conteúdos da tua infância. Esses conteúdos podem ser acionados e aí você pode ter as mesmas emoções, as mesmas sensações da tua criança e sofrer muito naquele momento ali, ter dificuldade para lidar. Então, isso, né, é só um exemplo, porque é um tema bem profundo, né, para a gente olhar. Mas o mais importante nesse processo é a gente reconhecer que nós temos uma criança interior que ainda está aqui dentro, que ainda nos habita e que precisa ser vista, ser olhada, ser cuidada e ser amada. E como que a gente cuida e ama a nossa criança interior? Nos dando os cuidados básicos, nos dando aquilo que a nossa criança hoje precisa. Atenção, voz, carinho. E isso parece ser algo muitas vezes tão distante. Essa foi a sensação que me veio aqui agora, enquanto eu tô gravando, né, para vocês. Como se para você fosse essa criança tivesse muito distante, muito longe, muito difícil de perceber.
Então a gente vai fazer o exercício agora justamente para reconhecer a presença dessa criança, trazer ela mais perto e começar a cuidar das suas necessidades. A maioria das dificuldades da vida adulta nascem das dificuldades que a nossa criança vivenciou e que não foram cuidadas, não foram vistas, não foram trabalhadas. Então hoje a gente vai começar a olhar para isso, porque quando a gente cuida e dá lugar para nossa criança, a adulta, o adulto que nos habita passa a ter mais autonomia na própria vida e consegue ter uma vida mais próspera, mais centrada e mais cuidada mesmo, sabe? Então vamos para o nosso exercício. Eu te convido a fechar os teus olhos e sentir onde no teu corpo, em que lugar do teu corpo você consegue perceber mais a tua criança interior. É uma percepção muito sutil. Então, respira fundo, fecha os olhos e tenta perceber onde no teu corpo a tua criança habita. E você vai dizer: sim, meu pequeno, minha pequena, eu vejo você. Sim, você faz parte de mim. Sim, a partir de agora, você tem voz. A partir de agora, você tem cuidado. A partir de agora, você tem alguém para te ouvir e para atender as tuas necessidades. Obrigada por tudo que você viveu, por tudo que você suportou, porque graças a você eu me tornei a adulta que eu sou hoje. Sim, eu vejo você, eu cuido de você, eu amo você. A partir de agora, eu vou te ouvir mais, eu vou te perceber mais e eu vou atender às tuas necessidades. Respira fundo, perceba como o teu corpo responde. Esse é um exercício diário. Não é fácil perceber a nossa criança atuando em nós. Eu trouxe alguns exemplos, algumas dicas, algumas orientações. Mas geralmente a nossa criança ela atua e a gente consegue perceber essa atuação nesses momentos em que vem emoções repentinas, em que vem uma raiva repentina, uma tristeza repentina, em que algumas sensações parecem que surgem do nada, diante, de uma fala, de algo que a gente viu. Então vá percebendo, mas o primeiro passo é reconhecer que essa criança está aí, acolher essa criança, estar disposta a cuidar dessa criança. Bom,
Esse é o nosso áudio de hoje. E a gente se vê amanhã em mais um áudio do Grupo Sim. Um beijo!